A primeira forma de vida conhecida na Terra? Alguns cientistas acreditam que foi o procarionte. Acredita-se que este organismo simples e unicelular tenha surgido na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. Eles então evoluíram e surgiram as cianobactérias. Esses foram provavelmente os primeiros organismos a usar a fotossíntese e a produzir oxigênio, o que melhorou muito a atmosfera e o meio ambiente terrestres. Mas como passamos daquela única célula para os polvos com muitos braços e mamíferos com todos os seus órgãos? Bem, é devido à evolução. Ela pode tornar os animais e as plantas muito complexos. Mas será que alguma vez se reverte? Claro, alguns cientistas chamam isso de retrocesso, mas não é bem assim. A evolução não retrocede e repete o que fez antes. A evolução regressiva significa que os animais ou organismos perdem parte da complexidade que tinham no passado. Um bom exemplo disso é o Mixozoan, que é um minúsculo parasita que não tem boca, sistema nervoso ou intestino. Ele também não tem muito material de DNA. Estes parasitas eram considerados simples organismos unicelulares, mas daí os cientistas descobriram que, na verdade, eram animais que haviam perdido muitas de suas características porque não precisavam mais delas. Portanto, realmente parece que eles voltaram a uma fase mais simples de sua evolução. Mas não vamos ficar muito entusiasmados. A evolução não funciona como as atualizações em seu computador. Você não pode simplesmente cancelar a última atualização se não gostar dela. Vamos ver os peixes das cavernas, que na maioria das vezes não têm olhos. Esta ausência de olhos não significa que estes animais estejam voltando a uma época em que seus ancestrais não tinham olhos. Em vez disso, o processo pelo qual seus olhos estavam se desenvolvendo parou antes de terminar. Mais ainda, se parte da complexidade de um animal for perdida, pode haver outras características invisíveis que se desenvolvem em seu lugar. Nos peixes das cavernas, a perda dos olhos pode ser compensada por outros traços úteis, como órgãos capazes de sentir vibrações no escuro. Esses órgãos podem ser encontrados nas órbitas vazias dos olhos de tais peixes. A razão pela qual a evolução não volta aos estágios anteriores é simples. As mudanças levam a outras mudanças. Isto torna difícil desfazer uma atualização específica. Por exemplo, quando os peixes das cavernas desenvolveram os olhos, isso também levou a algumas mudanças na estrutura de seu crânio. Só porque eles não precisam mais tanto dos olhos, isso não faz com que os peixes percam também suas órbitas oculares. Além disso, a evolução não tem o objetivo de criar animais mais complexos. Ela apenas favorece as características que fazem um organismo se encaixar melhor em seu ambiente. A perda de características mais complexas pode tornar um organismo mais adequado ao seu novo ambiente. É mais eficiente parar de desperdiçar energia em órgãos que você, na verdade, não usa. Quando você olha para ela desta maneira, a evolução está sempre avançando. É simplesmente selecionar características, algumas novas, outras mais antigas, que melhoram a aptidão do organismo para seu lar. Há um grupo específico de animais que realmente mergulhou na evolução reversa. Eles são chamados tetrápodes marinhos e incluem baleias, golfinhos, focas e tartarugas marinhas. Eles realmente mudaram muito nos últimos 350 milhões de anos, passando do mar para a terra seca e de volta para o mar. Cada vez que se moviam, tinham que mudar a maneira como viviam, a forma de seu corpo e a maneira como usavam seus sentidos. Os cientistas fizeram um novo estudo e analisaram muitas informações sobre como os animais terrestres mudaram para poder viver no oceano. Há cerca de 250 milhões de anos, animais terrestres começaram a se mover de volta para o oceano. Isto aconteceu após a Grande Extinção Permiana, também conhecida como o mais severo evento de extinção em massa da história do nosso planeta. Muitos animais foram perdidos durante esse tempo, tanto no oceano quanto em terra. A Terra levou espantosos 10 milhões de anos para se recuperar. Alguns animais, como as cobras, até mesmo andaram para frente e para trás entre viver no oceano e em terra várias vezes. O estudo também menciona que os elefantes podem ter vivido na água por algum tempo, mas não está claro se foi no oceano ou apenas em água doce. A forma como a evolução funciona na natureza é muito mais complexa do que simplesmente andar para frente e para trás entre as características. Tomemos, por exemplo, a evolução convergente, que é quando diferentes criaturas evoluem independentemente umas das outras, mas acabam tendo características semelhantes. Enquanto ainda estamos olhando para criaturas no oceano, vamos parar e comparar tubarões e golfinhos. É a maneira mais fácil de ver como funciona a evolução convergente. A julgar apenas pela aparência, eles são muito parecidos, criaturas que vivem na água, com algumas espécies tendo aproximadamente o mesmo tamanho.
Bem, por mais surpreendente que possa ser, os tubarões e os golfinhos, em sua maioria, não têm parentesco. Os tubarões são peixes, e cerca de 40% deles se reproduzem através da postura de ovos. Eles evoluíram para ter a capacidade de sentir sangue na água para se alimentarem. Os golfinhos, por outro lado, são mamíferos. Alguns são realmente amigáveis e têm uma vida social muito mais interessante do que os tubarões. Basta olhar para os golfinhos nariz de garrafa. Estas criaturas peculiares têm seus próprios sons especiais que utilizam de forma semelhante à forma como os humanos usam seus nomes. Eles soam como apitos. Esses golfinhos usam esses tipos de sons para se apresentarem e também podem aprender outros nomes para que possam se comunicar melhor uns com os outros. Claro, tubarões e golfinhos tiveram um ancestral comum, que viveu no mar há quase 300 milhões de anos. Charles Darwin foi provavelmente um dos cientistas mais habilidosos no que diz respeito à evolução. Ele ficou maravilhado com os diferentes tipos de animais e plantas que existiam na Terra. Os cientistas estimam que existem cerca de 1 trilhão de espécies diferentes em nosso planeta. Mas quanto tempo levou para que estas espécies se desenvolvessem? A resposta é diferente para a maioria das criaturas e depende do ambiente. Para alguns, isso acontece rapidamente, e as mudanças podem ser vistas ao longo da vida de uma pessoa. Para outros, isso leva milhões de anos. O ritmo a que novas espécies se formam depende da rapidez com que uma criatura se reproduz. As bactérias, por exemplo, podem se reproduzir muito rapidamente, de modo que podem se transformar em novos tipos em um curto espaço de tempo. A especiação é quando um grupo dentro de uma espécie se separa de outros membros de sua espécie e desenvolve suas próprias características únicas. Isto pode acontecer rapidamente nos insetos, como as moscas das larvas de maçã que costumam comer plantas de espinheiro. Agora há outra variação da mesma espécie que também come maçãs. Elas são consideradas dois grupos diferentes e são o primeiro passo para se tornar uma nova espécie. Isto também pode acontecer rapidamente nas aves. Um tentilhão pode se mudar para uma nova ilha e se reproduzir com uma ave nativa, criando um novo grupo de aves que difere de ambos os pais. Mas nem sempre é claro se estes novos grupos permanecerão diferentes durante um longo período de tempo. As criaturas que bateram o recorde de criação de novas espécies vivem no Lago Vitória, na África. Elas são chamadas de peixes ciclídeos. 300 espécies diferentes se desenvolveram muito rapidamente a partir de um único tipo. Isto aconteceu em menos de 12 mil anos, o que pode parecer muito no início. Mas para entender como isto foi rápido, devemos olhar para animais que tiveram que mudar devido a algumas barreiras físicas. Por exemplo, cobras chamadas jiboias na América e pitões na África e na Ásia tornaram-se espécies diferentes depois que seus continentes se separaram. Isso levou milhões de anos, mas se a evolução sempre faz com que os animais tenham as melhores características disponíveis, como alguns animais se extinguem mais cedo do que outros? A baleia azul já existe há muito tempo, há cerca de 4,5 milhões de anos, mas os neandertais só existiram por pouco tempo, cerca de algumas centenas de milhares de anos. Também não há uma resposta simples a esta pergunta. Quanto tempo a maioria das espécies dura até a extinção depende do próprio animal e do período. Sabemos que os mamíferos geralmente duram de 1 a 2 milhões de anos, mas na era Cenozoica, os últimos 65 milhões de anos, os mamíferos duraram em média 3,21 milhões de anos, com mamíferos maiores durando mais do que os menores. Invertebrados, como insetos e vermes, podem durar ainda mais, entre 5 e 10 milhões de anos em média. Não podemos saber ao certo quantos animais estão desaparecendo no momento, porque não sabemos quantos animais existem em primeiro lugar. Muitas criaturas, a maioria insetos, ainda nem sequer foram nomeadas. Portanto, se não soubermos que existem, não saberemos que estão se extinguindo. Também é difícil dizer se um animal realmente desapareceu, porque às vezes ele está apenas se escondendo.